Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Até aí, irmãos. Compreendes o que vens lendo? Então veio desse texto. E hoje nós temos aqui o pastor Leandro Lima para nos explicar as Escrituras. É um privilégio para nós. Eu quero, desde já, agradecer ao pastor Leandro. Ele já veio aqui a Itaperuna, inclusive pregou aqui na nossa igreja, foi um tempo muito especial, e ele aceitou o convite para estar com a gente nessa noite para compartilhar, então, sobre o anticristo. É um privilégio para nós, tá, pastor? Nós vamos orar e eu vou passar a palavra para ele. Depois nós vamos ter um momento de perguntas e respostas, tá ok? Então vamos orar, vamos falar com Deus, pedir para o Senhor desvendar os nossos olhos, para que nós possamos compreender. Pastor Valdson, que está aqui com a gente, ore por nós, por favor. Ligar o meu áudio aí. Está me ouvindo bem? Sim. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Pai bendito, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor, ó Deus, para ler as Escrituras, para entender as Escrituras. Somos totalmente dependentes do Senhor, ó Deus, para compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor ensina, ó Deus, e deixou registrado, ó Deus, na Tua Santa Palavra. E esse momento, ó Deus, tão especial, que nos reunimos, ó Deus, para ouvir a Tua Palavra, para ler a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos por esse grande privilégio que temos. Te agradecemos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito na nossa vida e rogamos, ó Deus, a iluminação necessária sobre nós. Queremos ouvir, ó Deus, sobre o pastor Leandro, ó Deus, que irá expor, ó Deus, as Escrituras. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos edifique e nos abençoe, ó Deus, nessa noite. Assim te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pastor Leandro, a palavra está com o senhor, meu irmão. Muito bem. Obrigado, presbítero, obrigado aos pastores presentes, aos irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Itaperuna, a todos os irmãos também que nos acompanham pela live do YouTube, e dizer que é uma alegria sempre, um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, como disse o Bruno, né? Eu já estive aí há alguns anos atrás, visitando os irmãos e preguei num evento e também na igreja, e sempre fui muito bem recebido, né? Fizemos uma viagem lá pelo interior ali, né? E foi muito agradável conviver com os irmãos, foi um tempo agradável, e como sempre, ainda mais agradável é poder meditar na palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer nessa noite, fazer agora. E vocês me pediram para falar sobre um tema complicado, um tema difícil, polêmico, né? Que é justamente sobre o anticristo. O anticristo é uma das figuras mais controversas, mais conhecidas da teologia cristã, da história cristã, né? Esse grande antagonista de Cristo que aparece nas Escrituras. Vocês já devem ter visto muitos filmes, né, muitos livros mencionando esse personagem. E uma das dúvidas que sempre surge quando nós falamos sobre o anticristo é se ele seria uma pessoa ou se ele seria um sistema, né? Uma organização, como se fosse o espírito de uma época, algo nesse sentido. E eu vou começar tratando justamente sobre esse aspecto, querendo mostrar que, na verdade, são as duas coisas. A Escritura ela nos ensina que tanto o anticristo é um movimento, no sentido de um sistema, como também ele é profeticamente anunciado como uma pessoa, né? E depois de abordar esse primeiro ponto, eu quero mostrar como o anticristo, nesse sentido, ele está no mundo já há algum tempo, mas ainda espera-se que apareça, né, aquilo que a gente chama de o anticristo final, o escatológico.
E mais para frente, quando eu abordar as últimas passagens, eu quero falar um pouquinho sobre como, basicamente, ele vai atuar, né, e o que ele vai fazer, enfim, quando chegar o momento. E para isso, meus irmãos, eu vou precisar, né, compartilhar com vocês a palavra de Deus, a Escritura, e eu vou projetar aqui na tela, minha imagem vai ficar pequena, mas vocês podem acompanhar, de fato, o que é mais importante, né, do que a minha imagem, que é a imagem da palavra de Deus, das Escrituras. Bom, comecemos com o que o apóstolo João nos ensinou sobre o anticristo. Na verdade, foi ele quem formulou esse termo, né? Nós só encontramos essa palavra anticristo explicitamente com essa formulação, com essa escrita, né, nas cartas, na primeira e na segunda carta de João, onde ele menciona esse termo, né, anticristo, que o apóstolo Paulo não usa, embora aparentemente esteja assim falando da mesma pessoa, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, que nós vamos olhar daqui a pouquinho, né? E o próprio João, no livro do Apocalipse, ele também não usou o termo anticristo, mas usou uma outra expressão, a expressão besta, né? A besta, e diz respeito certamente à mesma figura, ao mesmo personagem. Mas é aqui, então, como eu disse, na primeira carta de João, onde nós temos pela primeira vez, né, mencionada essa palavra, essa expressão, no versículo 18 da primeira carta, no capítulo 2, onde, então, ele diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, note, começamos com essa expressão. Observem que o apóstolo João está falando com os seus leitores, provavelmente por meados da década de 80 do primeiro século, né? Não do século 20, a do primeiro século. João ainda estava vivo, né? O último dos apóstolos, e ele menciona algo que ele diz que os seus leitores já tinham conhecimento, né? Note aí, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, então, de alguma forma, os seus leitores já tinham recebido uma pregação, né, um ensino anterior, falando da vinda do anticristo. Não sabemos se isso significa que eles tiveram acesso aos escritos de Paulo, ou se alguma outra pregação, alguma outra informação eles receberam de alguma outra maneira. O fato é que eles tinham esse conhecimento, eles tinham essa informação. Eles ouviram uma pregação, provavelmente, né? Como ouvistes que veio o anticristo, talvez o próprio João pregou isso para eles, ensinou isso diretamente para eles. E então ele diz: eu já falei para vocês que o anticristo virá. Mas, e aí é o ponto em que ele quer destacar um movimento já presente nos seus dias, ou seja, lá no primeiro século ainda da era cristã, que ele usa aqui com a mesma terminologia anticristo, porém no plural. Ele diz: também agora, então esse agora é lá no ano 80 do primeiro século, muitos anticristos, veja aí, plural, né? Anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, note a ligação interessante aqui, né? O anticristo precisa aparecer no fim dos tempos, essa é a ideia. Na última hora, no fim do fim, tem que aparecer o anticristo. Mas aí João diz, só que agora, lá nos seus dias, já tem um monte de anticristos por aí. Então, na verdade, os últimos dias já começaram. Note, isso é o que nos ensina, de fato, o Novo Testamento. O Novo Testamento nos ensina que o fim dos tempos já começou, né? A gente fica se perguntando, será que nós já estamos no fim dos tempos? Claro, e há muito tempo, desde o primeiro século, o fim dos tempos já foram inaugurados, lá no primeiro século. Os últimos dias, né? Veja que o apóstolo Pedro, quando ele prega aquele primeiro sermão em Atos 2, depois que o Espírito Santo desceu, né, e eles falaram nas línguas das nações, e então foi questionado, né, o que estava acontecendo ali, ele se levantou e disse: irmãos, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, no entendimento de Pedro, lá naquele sermão, em Atos 2, naquele momento estavam sendo inaugurados os
últimos dias, ou a última hora, ou o fim dos tempos. Já estamos, portanto, no fim dos tempos. Mas o que falta? Falta o fim do fim. Se os últimos dias já começaram, falta o último dia, né? O último dos últimos. Esse ainda não chegou. E é nessa relação que nós vemos João falar aqui sobre o anticristo e os, né, vários, os anticristos. Então ele diz, o anticristo não veio ainda, estamos esperando, ele virá no fim, bem no fim do fim. Mas os anticristos já estão por aqui. Então ele fala de um movimento anticristão, né, encabeçado por várias pessoas, que ele chama de anticristos, que vai se consumar, vai se finalizar, né, quando aparecer esse que ele destaca aqui, que um dia vem, né, aquele que vem, o anticristo. Mencionando ainda esses anticristos que já estavam presentes lá nos seus dias, ele diz o seguinte, eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, verso 19, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha que interessante, né? Ele fala que esses anticristos tinham saído de dentro da própria igreja. Porque, na verdade, o que eles são? Eles são falsos mestres, falsos pregadores, pessoas que ensinam ensinos falsos, doutrinariamente falsos, falsificados, falazes, não bíblicos, mas eles se apresentam como cristãos. E por isso que note, me perguntam muitas vezes se o anticristo, né, aquele que ainda precisa aparecer, se ele vai ser um governante, se ele vai ser um rei, um imperador, um presidente, algo assim. Nós não sabemos, a verdade é essa, nós não sabemos o que ele será. Mas é muito provável que ele seja alguém que sai do ambiente da igreja, porque o espírito do anticristo age dessa maneira, né? Eles saíram do nosso meio, esses anticristos. Porque se eles fossem, mas não eram dos nossos, eram falsos, portanto, né? Não eram crentes verdadeiros, mas estiveram no meio da igreja, né? Conviveram com a igreja, têm conhecimento da igreja, mas então passam a anunciar uma proclamação, uma pregação distorcida, falsa, né? Por isso que João aqui diz que a igreja não se devia e não podia, de fato, ser enganada por aquelas pregações, né? Note que ele continua dizendo, e vós, verso 20, possuís a unção que vem do santo e tendes conhecimento, ou seja, pela iluminação do Espírito Santo, né, pela escritura, pelo conhecimento da escritura, os crentes não serão enganados, se eles permanecerem nessas coisas. Então, ele no verso 21 fala, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, eu estou escrevendo isso, ele está falando para que vocês que sabem o que é a verdade, fiquem com a verdade, e não aceitem ensinos mentirosos. Por quê? Aí vem o verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, na essência, né, da proclamação anticristã está uma negação da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo do anticristo, não é mesmo? Negar, ele é contra Cristo, anticristo. Então, é negar a pessoa, algum aspecto da pessoa de Cristo, especialmente da sua obra, né, da sua obra de salvação. E é isso que nós temos primeiramente mencionado aqui. Mas um pouco mais para frente, nessa mesma carta, agora porém aqui no capítulo 4, João volta a falar, veja, numa mesma carta ele fala 2 vezes desse assunto. Então ele volta a dizer o seguinte, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas
tem saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é, olha aí a expressão, o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Aqui nós podemos entender melhor essa relação, como eu disse agora há pouco, né, entre o anticristo como um sistema e o anticristo como uma pessoa, personalidade. Porque outra vez ele diz que o anticristo, aquele que deve ser visto como uma pessoa, está para vir. Né? Aquele que vem, aquele que está para vir. Mas então ele passa a falar do aspecto anticristão que já está presente. Ele chama aqui de o espírito do anticristo, que já está presente no mundo. É isso que ele fala. Note, o anticristo ainda não. Estamos esperando, ele diz, ele virá. Mas o espírito dele, que é o sentido de que a força dele, o poder dele, né, a sabedoria dele, né, o convencimento maligno, perverso dele, isso tudo já está presente no mundo. É esse aspecto que João destaca aqui. Então, qual é a relação importante aqui? É entender que nós não podemos dizer que o anticristo seja apenas uma pessoa ou apenas um sistema, porque ele é as duas coisas. Ele tem em si, né, essas duas aparições. Ao longo de toda a história, ele aparece como um sistema de convencimento anticristão, de proclamação anticristã, né, no sentido de pregar doutrinas falsas. E, portanto, lá na frente, quando vier o final, o último, o definitivo, né, anticristo, ele não vai ser algo muito diferente. Mas deixa eu esclarecer um aspecto aqui bem específico do que aqui, especificamente, João chama de espírito anticristão, né? Porque ele fala assim, no verso 2, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus, né, a Jesus, ou seja, que ele não veio em carne, né, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então, olha que coisa interessante. Ele está pondo um aspecto aqui específico, dizendo, isto aqui é o espírito do anticristo. É negar que Jesus veio em carne. O que significa isso? Quer dizer, que negação é essa? Por que isso é tão importante, tão sério, tão decisivo? Aí você tem que entender o espírito da época. Estamos lá no final do primeiro século, né? João está escrevendo essa carta no final do primeiro século. O que está em evidência nesses dias? O que estava, né, em evidência nesses dias em termos de doutrinas, de pregações que estavam crescendo? Né? Estava começando uma heresia que viria a ser chamada, né, conhecida no século II, poucas décadas depois, portanto, de docetismo. O docetismo era uma heresia que ensinava basicamente que Jesus não tinha um corpo físico. Por isso a palavra docetismo, porque vem do termo, da palavra grega dokel, que significa aparência, certo? Então o que aqueles mestres ensinavam? Que Jesus tinha só uma aparência humana, mas já que ele é Deus, ele não podia ter um corpo humano, e portanto ele não tinha carne, só parecia ter, só uma aparência de carne. Eles negavam a encarnação de Jesus, certo? Só que note, por que eles faziam isso, primeiramente? Porque eles eram influenciados por uma filosofia grega que dizia basicamente o seguinte, a matéria é má, toda a matéria é má, só os espíritos são bons e são puros. A carne, a matéria é má. Logo, Deus não pode se tornar matéria, se tornar carne, porque isso seria um contrassenso na filosofia deles. Por causa disso, então, eles negavam, né, que Jesus, de fato, tivesse um corpo humano, um corpo físico. E diziam, não, ele só parecia ter um corpo físico, um corpo humano, mas não era um corpo de carne. Ele não veio em carne, como dizem, certo?
E isso João está dizendo que era a pregação do anticristo, a pregação anticristã. Por quê? Ora, se você diz que Jesus não se encarnou, que ele não veio em carne, né? Qual é a implicação disso? Não tem redenção, não tem salvação, porque Jesus Cristo teve que se fazer homem, se fazer para quê? Para poder morrer em nosso lugar, para poder pagar a nossa dívida, certo? Se ele não fosse um homem completo, de fato, ele não poderia morrer pelos nossos pecados. Ele não poderia nos redimir, nos resgatar. Então, um ensinamento que parece inofensivo até algum ponto, né? Mas que as consequências, os desdobramentos desse ensinamento negam a própria essência da fé cristã, né? E por isso, isso é o espírito do anticristo. Então, no caso aqui especificamente, é isso o que o apóstolo João está combatendo e está dizendo que é uma pregação anticristã. Ele volta a mencionar o termo anticristo na segunda carta que ele escreveu, no versículo 7. Tem só um capítulo nessa segunda carta, e ele então relembra a mesma coisa. Ele fala o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Olha, de novo, a mesma história. Não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, antes de tudo, observe, né, que a palavra anticristo, ela é usada por João nas suas cartas, né, e é o único lugar em que ela aparece. Eu relembro mais uma vez esse dado, essa informação. Ela é usada na Bíblia para descrever a atitude de alguém que ensina algo contrário à doutrina cristã, né? À teologia cristã. É um falso mestre, é um falso apóstolo, é um falso pregador. Então, isso, portanto, eu quero reafirmar, né? Quem quer que seja o anticristo que ainda tem que aparecer, ele certamente será alguém de dentro da igreja, alguém de dentro, né, que vem dos arraiais, de alguma forma, da igreja, porque ele é alguém que vai negar, né, e convencer o mundo de doutrinas falsas, contrárias à fé cristã. Então, esse é um aspecto aí que precisa ser lembrado, entendido por nós. Mas essa relação entre sistema, né, que João chama aqui de o espírito do anticristo, e o anticristo que tem que aparecer, João ilustra isso no livro do Apocalipse. Lá ele o faz, né, através de um símbolo, de um grande animal, que ele chama uma besta, né, e eu quero então agora ler esta passagem, que está aqui no capítulo 13 de Apocalipse, onde João diz o seguinte, no verso 1, vi emergir, né, subir do mar uma besta. Besta aqui é uma fera, um monstro, né? Uma coisa monstruosa. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Olha quantas cabeças, né? 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. Ou seja, muitos símbolos aqui que falam nos lembram de rei mesmo, de alguém com autoridade, de alguém com poder, né? Veja, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, agora ele vai descrever ela com semelhança de 3 animais, leopardo com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi, agora a comparação, né? Ele mencionou 7 cabeças, mas agora ele diz uma de suas cabeças como golpeada de morte. Então morreu, né? Foi morta essa cabeça. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e, consequentemente, né, adoram o dragão. Essa besta que aparece aqui no capítulo 13 é o primeiro grande instrumento do dragão, Satanás, né, para perseguir os crentes. Porque no capítulo 12, se você estudar esse capítulo, você percebe que houve o momento da ascensão de Cristo, a sua subida aos céus,
O capítulo 5 diz que ele pegou o livro da mão direita do Pai, começou a abrir os seus selos. É uma descrição simbólica da sua autoridade nos céus. A autoridade que Cristo conquistou nos céus, porque ele nasceu, se fez carne, portanto, né? Carne, morreu, pagou a dívida dos nossos pecados, ressuscitou, venceu a morte e subiu aos céus. E ao subir aos céus, ele se torna Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Domínio total, absoluto sobre céu, terra e debaixo da terra, né? É assim que Filipenses 2 diz: o Senhor Jesus foi levado até o trono de Deus para que ao nome dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso é uma realidade presente, não é futura. Não é só futura, futura também, mas presente acima de tudo. É agora já que toda céus, terra e debaixo da terra tem que reconhecer o senhorio, o reino, né? O reinado de Cristo. Assumindo esse reinado, que tecnicamente começa na ascensão, ele expulsa do céu Satanás e os seus anjos, que é chamado de o dragão aí, os seus anjos. Então, o dragão vem para a terra, o texto diz que ele se coloca sobre a areia do mar, né? Aqui fala o dragão, se pôs em pé sobre a areia do mar, e aí do mar, veja, sobe a besta. Vi emergir do mar uma besta. O simbolismo é que é o dragão que está fazendo esse monstro subir do mar. É ele que está dando poder, ele que está, né, energizando, levantando essa criatura, esse monstro terrível do mar. Mas o que é esse monstro terrível aí que surge do mar? Então ele o descreve com esses 3 símbolos aqui, né? Primeiro ele diz, é um animal, uma besta, uma fera. Mas ela é semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Da onde nos vêm essas 3 menções, né? Esses 3 exemplos? Vem do livro de Daniel, onde Daniel estava lá também tendo as suas visões da tarde, e ele viu lá no mar, né, 4 animais que surgiam um depois do outro. 4 animais. E esses 4 animais eram exatamente os 4 que estão aqui, né? A besta, o leopardo, o urso e o leão, certo? Só que Daniel viu 4 animais separados. E João tem uma visão onde os vê num só. 4 em 1, certo? Porque é o sistema opressor, é o sistema mundano, né? No caso, os 4 animais de Daniel representavam 4 impérios mundiais, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio e, né, o Império Romano, que vem depois que as duas divisões do Império Greco-Macedônio, que ficou sob a disputa dos 2 generais, né, dos 2 principais, dos 4 generais de Alexandre, 2 deles, né, os Ptolomeus, o Ptolomeu do Egito e os Seleucidas da Síria, dividiram o império de Alexandre basicamente, mas eles nunca conseguiram hegemonia, nenhum deles conseguiu hegemonia total, até que surge, né, a besta terrível, que é Roma, o Império Romano, né? Então note, quando João descreve aqui essa besta com essas figuras, os seus leitores sabiam do que ele estava falando. Ele estava falando do poder humano, do poder dos imperadores, do poder do César, do poder, né, perseguidor, diante de quem eles viviam sofrendo, né, perseguições e ameaças. Então, aí está o sistema outra vez. O sistema anticristão, ou a besta como sistema, ela está presente desde o 1º século. E como João disse lá na sua carta, e como nós vemos aqui também. Contudo, num certo momento, ele fala aqui de uma de suas cabeças. E essa cabeça ganha todo o destaque, né, e ela provavelmente seja uma referência ao anticristo. Ou seja, tem muitos anticristos, né? Tem 7 cabeças. Porém, falta aparecer aquela cabeça decisiva, única, né? Aquela que vai ser uma espécie de encarnação do mal, de encarnação da besta neste mundo, de encarnação do sistema maligno, do sistema perverso. E para entendermos melhor isso, nós temos que ir para o texto bíblico mais completo que existe, né, sobre essa questão do anticristo, que é justamente, eu vou abrir uma tela do lado aqui, espero que os irmãos consigam ver, né, mas é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa
reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Veja, vamos parar um pouquinho aqui e entender o que ele está falando. O que ele está falando? Está dizendo, irmãos, é o seguinte, vocês não fiquem aí achando, tá, que Jesus já veio, que o dia do Senhor que já aconteceu. Se alguém está falando isso daí, é bobagem, estão inventando coisas para vocês. Porque eu não escrevi isso para vocês, e eu peço que vocês não se deixem levar por esse ensino falso. Porque, não, Jesus não voltou ainda. Porque, note, aparentemente, alguns grupos cristãos lá do primeiro século, eles estavam dizendo que Jesus não ia voltar fisicamente. Que a volta de Cristo não ia ser uma volta dele em pessoa. Mas talvez eles estivessem dizendo que seria uma volta figurada, uma volta espiritualizada, talvez uma referência à descida do Espírito Santo em Pentecostes. Não, Jesus já veio, talvez eles dissessem. Ele já veio na pessoa do Espírito Santo, então não precisamos ficar esperando. Note, era uma maneira de tentar, era uma forma de tentar explicar, ou eu diria, justificar a aparente demora de Cristo em voltar. Porque ficou na impressão para muitos discípulos de que Jesus voltaria muito rapidamente, que ele iria para o céu, né? Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, foi resolver a situação lá com Satanás, expulsar o diabo lá de cima, mas que logo ele voltaria e estabeleceria, né, o reino eterno, a ressurreição, etc. E os anos foram passando, 10 anos em nada, 20 anos em nada, 30 anos em nada, e muitos cristãos começaram a dizer, peraí, acho que a gente entendeu errado. Eu acho que talvez ele nem venha dessa maneira. Será que ele já não veio? Será que a vinda dele não foi lá atrás? Né? E começaram a inventar teorias e teorias e teorias nesse sentido. Né? E aí o apóstolo Paulo escreve para eles falando o seguinte, não, esqueçam isso, não é assim, não funciona dessa maneira. Né? Ninguém vos engane, tá? Ninguém vos perturbe, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Por quê? E aí vem aí, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o que é isto? O dia do Senhor, a vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, né? Quanto à vinda do nosso Senhor. Então, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Então, note, aqui o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa muito taxativa, né? Muito taxativa. Note, me pergunto muitas vezes o seguinte, pastor, Jesus pode voltar a qualquer momento? Ele pode voltar agora, nesse exato momento? E eu digo, não pode. As pessoas, como assim, pastor? Como é que pode falar isso que ele não pode voltar agora? Não sou eu, é Paulo que está falando. O apóstolo Paulo está dizendo, não, ninguém vos engane, nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto o quê? Né? O dia do Senhor, a vinda de Cristo, a nossa reunião com Ele, isto não acontecerá sem que primeiro... Tem que acontecer algo primeiro, Jesus. O apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo. Tem que acontecer algo primeiro. E o que é que tem que acontecer primeiro? A plena manifestação da apostasia, ele fala. Que se dará quando for revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, sem que venha o anticristo, Cristo não vem. É isso que Paulo está dizendo. Primeiro, o anticristo tem que aparecer. Primeiro, aquilo que ele chama de homem da iniquidade. Filho da perdição. Note os termos humanos aqui, tá? Para não haver dúvida de que ele não está falando de um sistema. O homem da iniquidade e o filho da perdição. Então, as duas palavras aqui, homem, filho. E desse modo nós podemos ver, né, que não parece ser justo, né, dizer que o anticristo possa ser um mero sistema
Ele existe como sistema, sim, já vimos. E Paulo vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que sim, ele existe como sistema. Mas falta vir o homem. Falta vir o filho da perdição, né? O filho da iniquidade. Falta vir o anticristo, aquele que nós devemos chamar de o anticristo escatológico, o final, o definitivo. Vejam mais um pouco aqui o que o texto diz. Esse que tem que vir primeiro, para que depois Cristo venha, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o que ele quer? Ele quer ocupar o lugar de Deus, né? Ocupar o lugar de Cristo. É isso, de fato, que ele quer fazer. Ocupar o lugar de Deus e ocupar o lugar de Cristo na igreja. Porque o que seria esse santuário que o texto menciona aqui, né? Muitos cristãos, por causa dessa palavra, né? Santuário, eles passam a conjecturar que um templo vai ser reconstruído em Jerusalém e que lá o anticristo vai se estabelecer no período final da tribulação. Mas, assim, é muita ficção, né, em cima de um texto que não está descrevendo nada disso. É uma interpretação muito avançada, muito forçada, quando, na verdade, nas epístolas paulinas, a palavra santuário se refere ao povo de Deus. Vós sois santuário de Deus, Paulo disse. Vós sois o templo do Espírito Santo. Então, Paulo não está falando do templo de Israel. O templo de Israel foi destruído no ano 70 do primeiro século como um ato do juízo de Deus sobre a nação de Israel. Se você tem dúvida disso, é só você ler Mateus 23 e 24. O finzinho do capítulo 23 de Mateus, ele diz isso claramente. Que contas, ele diz, seriam pedidas, cobradas daquela geração de judeus. Ele disse, desde do sangue dos profetas, desde Abel até Zacarias, Cristo disse. Vocês vão pagar a conta, ele disse. Os seus pais mataram os profetas, mas vocês vão pagar a conta. E o que era pagar a conta do sangue dos profetas? Era destruir o templo. E é por isso que Jesus passa a falar em Mateus 24, né, de que não ia ficar ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, né? E mostra, portanto, que aquele templo seria destruído. Não tem santuário físico para o anticristo se assentar. Isso aqui é uma descrição do desejo dele de dominar a igreja, né? Até porque Deus mesmo nunca se assentou lá no santuário de Israel como se aquilo fosse um trono, né? Porém, sim, a igreja, ela é o seu trono de louvor. Então, não se pode confundir as coisas. Não há nenhuma promessa aqui ou profecia aqui de reconstrução de um santuário, de um templo terreno, o qual, repito, foi destruído por juízo de Deus. Okay? Não ficaria pedra sobre pedra e não ficou. Então, qualquer reconstrução terrena, física, de um templo aqui neste mundo, pode ser feito. Os homens podem fazer o que eles quiserem, mas não tem valor algum, certo? É uma construção que vai contra uma ordem destruidora do próprio Deus. Deus mandou destruir aquilo, para nunca mais ser reconstruído. Não tem nenhum lugar, descrição de uma reconstrução desse templo ou daquele templo. Então, nada mais é o capítulo verso 4 que uma descrição do desejo dele de ser cultuado, né? E aonde é que ele é cultuado? Pela igreja, na igreja. Então ele quer ser o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo então diz que os tessalonicenses podiam se lembrar, né, que ele costumava dizer essas coisas para eles. Infelizmente nós não estávamos lá, né, para ouvir essas coisas, senão a gente saberia muito mais. Mas temos o que ele escreveu, e o que ele escreveu não, infelizmente, nos esclarece todas as dúvidas, sempre ficarão lacunas, sempre ficarão mistérios a respeito disso, mas ele passa a falar na sequência sobre por que é que o anticristo não veio ainda. Por que é que o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, o filho da perdição ainda não veio. E ele diz que só depois que ele vier é que Cristo vem. Então ele passa a dizer por que é que ele não veio ainda. Porque ele está sendo detido, ele diz. E agora sabeis o que o detém. Para que ele, veja, isso aqui não é um sistema, é ele, é uma pessoa. Ele seja revelado somente em ocasião própria.
Qual é a ocasião própria? É a ocasião em que Deus decidir que é a própria, que é apropriado que ele venha, que ele seja liberado. Eu entendo que é quando a igreja completar a sua tarefa de proclamar, né, de pregar o evangelho em toda a terra. Quando essa tarefa for encerrada, não há mais necessidade de Deus segurar o anticristo. Mas agora veja a relação sistema-pessoa outra vez. No verso 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade. Aqui está o sistema, né? A besta, aquilo que João falou lá, os anticristos, o espírito do anticristo. Então, o mistério da iniquidade já opera. Já no primeiro século da era cristã, já estava operando. Ou seja, o sistema do anticristo, o sistema anticristão já estava em atuação. Mas não totalmente, não plenamente. Por quê? Porque falta o cabeça, falta a cabeça ferida de morte que precisa aparecer. E aguarda, ou seja, o sistema, o mistério da iniquidade, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, alguma coisa aqui que parece brecar, né, o aparecimento do anticristo. Eu interpreto isso como sendo a missão da igreja, de pregar o evangelho em todo o mundo. Enquanto isso não se cumpre, Deus está detendo, segurando a plena manifestação do mal. Mas quando isso acontecer, quando se cumprir, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então é interessante porque ele anuncia, né, a vinda do anticristo e já o fim dele. Ele vem e vem para levar pancada, vem para ser destruído, porque o Senhor Jesus o matará. Dá para matar só homem, né? Não dá para matar uma parede ou uma construção, um sistema sem vida. O Senhor Jesus matará ele com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Na sequência, ele diz como é que o anticristo, com que poder, né? Com que força ele vai aparecer. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, na verdade, né, quem está por trás do iníquo, do anticristo, da besta, do homem da iniquidade, do filho da perdição? O diabo, Satanás. O qual, então, entenda, na verdade, quem está sendo detido não é a pessoa do anticristo, que talvez nem tenha nascido ainda, né? Quem está sendo detido é o diabo, porque é ele que não pode dar sua força, dar sua eficácia ao anticristo. Porque o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então é o poder do diabo. É o poder do diabo que vai capacitá-lo. Então quem que está sendo restringido para não fazer o anticristo aparecer? É o diabo. Quem o restringe? É Deus. Deus o restringe. Então, nesse sentido, conforme a visão escatológica milenista, né, durante toda a era cristã, que vai da primeira até um pouquinho antes da segunda vinda de Cristo, o inimigo está detido para não poder fazer aparecer o iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. No final, ele é solto, o diabo é solto, para poder fazer isso acontecer. Então, ele levanta o seu grande instrumento de engano, de mentira, né, e de expressão do seu poder e autoridade usurpados, né? Mas por que Deus vai fazer isso acontecer? Uma pergunta que sempre nos diz, mas por que Deus vai deixar no fim da história aparecer esse anticristo? Por que ele faz? Ele deixa agora mesmo ter tantos falsos profetas, tantos anticristos? E a resposta de Paulo é a seguinte, ele diz aí, por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então é porque as pessoas rejeitam a verdade. Porque as pessoas não estão interessadas na verdade. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a mentira, a operação do erro, para darem crédito à mentira.
a fim de serem julgados tantos quantos, ou todos quantos, não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, é um ato do juízo de Deus contra o mundo, contra as pessoas que não amaram a verdade, que preferiram os ensinos mentirosos dos anticristos. E que, quando vier o anticristo, obviamente vão abraçar, né, com toda a ênfase, porque a vida inteira eles só permaneceram no engano. Então, por que é que Deus vai permitir? Por que Deus permite os anticristos? Juízo. Por que ele vai permitir o anticristo final, escatológico? Juízo, a mesma coisa. Consequentemente, todos aqueles que amam a verdade, amam a palavra de Deus, não precisam ter medo de serem enganados pelo anticristo. Foi o que João disse lá no comecinho, primeiro texto que nós lemos, ele falou, vocês têm a unção do santo, vocês têm a verdade, vocês têm a palavra de Deus. Então, todos aqueles que permanecem na verdade não serão enganados na mentira do diabo, na mentira de Satanás. Em resumo, meus irmãos, né, é isso que eu gostaria de falar sobre a pessoa do anticristo. Agora, em seguida, o Bruno pode retornar, se ele estiver aí, né, e dirigir o momento de perguntas aí que os irmãos tiverem. Olá, reverendo. Chegaram aqui várias perguntas. E eu quero começar com uma que diz assim: Jesus pode voltar sem que exista uma identificação clara do anticristo? Essa pessoa, esse ser, isso vai ser muito claro? Todo mundo vai conseguir identificar? Ou como que funciona isso? É o que Paulo disse, né? Ele tem que aparecer antes, Jesus não vem sem que primeiro apareça esse anticristo. Mas, note, boa parte das pessoas vai pensar que ele é o Cristo. Por isso ele é o anticristo, certo? Porque ele ocupa, ele se faz passar, ele é o falso profeta. Então, não é que todo mundo vai identificá-lo como anticristo, não. Senão seriam enganados. Serão enganados por ele, certo? Mas por que serão enganados por ele? Porque gostam de ser enganados. Porque durante a vida inteira eles curtiram os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos mestres. Fizeram carreata com essa gente, né? Então, foram a vida inteira, eles não quiseram a verdade, eles não quiseram a Escritura, não quiseram a palavra de Deus, preferiram, né, as mensagens aí de prosperidade, as mensagens de paz e conforto e tudo mais, né, que é atrativo, obviamente, aos homens. Quando o anticristo aparecer, ele é a consumação de tudo isso. Então, é o que Paulo disse, eles não amaram a verdade, eles preferiram a mentira, eles preferiram a fraude, eles preferiram a falsa pregação, o falso profeta, e é por isso que eles vão ser enganados. Vão achar que estão seguindo o verdadeiro Cristo, mas na verdade estarão seguindo o anticristo. Perfeito. A segunda pergunta é a seguinte: no período da Reforma Protestante, tudo apontava para o fim, porque havia apostasia, o Papa assumindo o lugar de Cristo. Eu gostaria sobre isso. Certo. Veja, os reformadores, se eu tivesse lá no século XVI, né, se eu fosse um dos alunos da escola dominical de Lutero ou de Calvino, né, tivesse lá com eles, eu não teria dúvida, é o Papa. Não pode ter um mais claro, porque de fato o Papa do século XVI, ele reunia em si mesmo todas as principais características de um anticristo. Ele reunia teologia, né, igreja, poder estatal, dinheiro, ele tinha tudo para ser o anticristo, de fato. Por isso e de fato ele era um, né? Só que hoje sabemos, porque a história não acabou, né? Porque a história continuou, sabemos que ele não era o anticristo escatológico, né? Mas foi o anticristo da época. Cada época tem o seu anticristo, cada época tem os seus anticristos. E nada impede que no futuro o anticristo seja um papa ou um pastor. Né? Nada impede que ele seja um presbítero, hein, Bruno? Talvez. Não.
Olha só, então, aí, dentro dessa pergunta surge outra, pastor. A nossa confissão de fé de Westminster, ela aponta o anticristo como o Papa. Errou ou foi a leitura da época? Foi a leitura da época, bem feita, né? Naquele momento era o que se podia aplicar. Note que quando você... o texto da Confissão de Fé, no meu entendimento, ela está seguindo muito de perto a interpretação de Calvino a respeito do anticristo e do Papa, né? Calvino não falou muito sobre escatologia, mas falou um pouco, e aquilo que ele falou bem. E ele faz questão de dizer, né, que o anticristo como Papa, quando eles chamavam o Papa de anticristo, eles não estavam chamando necessariamente aquela pessoa que estava lá com o título de Papa, que, se eu não me engano, né, numa época em que Calvino está escrevendo, era um menino de 10 anos que tinha o título de Papa naqueles dias. E o Calvino fala, não estou falando do menino ali, que chamam de Papa. Eu estou falando do cargo, eu estou falando da cadeira, eu estou falando do sistema. Do sistema. E, sim, aquilo ali era o sistema do anticristo, o sistema anticristão da época. O que tinha de melhor, o que tinha de mais identificável, né? Só que, note, não acabou, né? A história não terminou, Jesus não veio ainda, e nem o anticristo final e definitivo. Talvez ele seja um papa. Se ele for, aí os teólogos de Westminster não eram só teólogos, mas eram profetas também. Vamos ver. Perfeito, perfeito. Pastor, tem várias perguntas aqui. Surgiram várias perguntas. O senhor tem a percepção de que há um certo clamor por uma liderança mundial única por conta de uma maior interferência sobre as nações soberanas pela ONU, pela OMS e outros organismos? Seria o panorama perfeito para um representante desse sistema anticristão? É muito difícil dizer isso, e essas análises geopolíticas elas são muito complexas, né? Veja só, talvez há uns 20 anos atrás, ou um pouco mais, essa pergunta ela tinha encontraria talvez uma resposta mais positiva. Mas há poucos anos a gente tem visto o surgimento o renascimento de um nacionalismo, né? O nacionalismo ele vai marcando as fronteiras outra vez, né? Tinha um movimento muito forte de unificação, União Europeia, né? As comunidades econômicas das Américas, da Ásia, isso tudo parecia, né, indicar uma ideia de uma união global. Mas hoje me parece que o mundo vai caminhando em direção mais de fragmentação, né? Então eu não vejo muito isso e nem acho que nós devíamos nos preocupar muito com isso, porque a nossa preocupação tem que estar mais no texto bíblico do que no que está acontecendo lá fora, tá? Agora, note, o mundo muda muito rapidamente, muito, muito rapidamente. Quem podia imaginar há 6 meses atrás que estaríamos todos confinados dentro de casas no mundo inteiro, né? Por quase 4 meses. Se alguém dissesse, você é maluco, isso nunca vai acontecer. Não tem como acontecer isso. Não tem como acontecer. Aconteceu. Né? Aconteceu e ponto. Se você pegar o início do século XX, né, quando você vê o imperialismo, né, alemão, que surge e tem a Primeira Guerra Mundial e toda aquela coisa, de repente cai, né, a Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial, e quem podia imaginar que em 20 anos, ela se reergueria e apareceria um Hitler que iria... só não dominou o mundo por alguns erros que cometeu, porque poderia ter dominado o mundo inteiro. Quem podia imaginar que em 2 décadas tudo aquilo outra vez, né? Tudo aquilo de novo. Eu gosto muito de ler a história da Segunda Guerra Mundial e da Primeira também, mas mais da Segunda. Então, eu sempre me admiro, né? Como as coisas mudam muito rapidamente. Então, assim, se alguém falar, não, mas como está tudo muito nacionalizado, né, as coisas muito separadas hoje em dia, então parece que está muito longe, está muito distante. Eu diria, a história já mostrou que as mudanças, quando elas acontecem, elas são muito rápidas. Então, sim, o anticristo pode aparecer a qualquer momento. Ele pode aparecer a qualquer momento. Agora, como será... nós não sabemos. Porque o ponto do anticristo, notem, o ponto do anticristo não tem a ver com as ações humanas. Não o Paulo falou lá, ele não é potencializado pelo homem. Ele é potencializado pelo diabo, por Satanás, pelo poder do diabo. Por quê?
porque Deus disse pode. Então é porque Deus autoriza em algum momento. Então, meu querido, quando Deus disser pode, diabo, pode fazer, o diabo faz. Ele faz acontecer, né? O ponto não é que o mundo não está preparado para o anticristo aparecer, não é isso. Não tem relação com isso. A questão é, Deus ainda não disse pode. Ainda tem uma mão lá segurando a porta, fechada. Quando Deus disser, agora pode, ninguém detém. Perfeito. Eu acho que tem uma pergunta aqui dentro dessa resposta, que é a seguinte: quando o anticristo aparecer, Deus cegará a terra para que as pessoas acreditem no erro? Deus o quê? Não entendi a palavra. Cegará. Cegará? Isso, a ideia de cegar as pessoas para que as pessoas acreditem nele. Deus permite isso, sim, com certeza, né? O Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, né? Que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, certo? Então, é Deus permitindo que o diabo imponha a sua cegueira de forma generalizada sobre este mundo. Isso já é parcialmente realidade neste mundo, mesmo não tendo ainda aparecido o anticristo, mas porque os outros anticristos já estão presentes. Então, é sempre importante lembrar que a gente fica muito ficcionado, né, assim, hipnotizado pelo anticristo que vem. Mas note que João fala, não se esqueçam dos que já estão aí. Não se esqueçam dos que já vieram, dos que já atuaram e atuam, né? Eles são tão perigosos quanto, e eles estão por aí, né, nos púlpitos das igrejas, nas lives, nas internets e assim por diante. Você falou que pode Parece até que ser um presbítero, hein, pastor? Oi, sim? Você está me escutando bem aí? Eu estou sim, pode falar. Então tá joia. Tem aqui, ó. Qual sistema atual podemos identificar como espírito do anticristo? Especialmente a falsa pregação do evangelho na atualidade. Esse evangelho sem cruz, esse evangelho sem Cristo, né? Esse evangelho da solução dos problemas, do convencimento das pessoas, mas que não é um convencimento de pecado, de transformação. Então, é o mesmo evangelho sem Cristo do primeiro século, e que está presente nos dias atuais. Certamente esse é o elemento mais visível, eu diria, né? Conjuntamente, podemos dizer que é visto no mundo um aumento da iniquidade. Na verdade, tanto Jesus em Mateus 24, quanto Paulo aí em 2 Tessalonicenses 2, falaram sobre a apostasia, né? Sobre a vinda desse grande momento de iniquidade do mundo. E nós temos visto, sim, a iniquidade cada vez maior. Só que, por outro lado, às vezes Deus dá uma refreada no mal, dá uma freada, né, na iniquidade. Então, tem que esperar, né, para ver as coisas rolarem. Como você disse agora há pouco, né, lá no século XVI, qualquer pessoa que estivesse lá diria, o fim está chegando, porque os sinais pareciam estar todos lá. Só que não chegou, né? Deus ainda tinha muita coisa boa por fazer para o mundo. Então, se Deus, na sua misericórdia, ainda tiver mais tempo, né, como Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 3, quando ele fala, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, antes ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade, né, ao arrependimento. Então, se Deus ainda tiver muitos eleitos para serem salvos, de todas as tribos, raças, línguas e nações, pode ter certeza que ele vai segurar a porta fechada para não deixar o anticristo aparecer. E isso é bênção, né? Porque salvação ainda está acontecendo, salvação ainda é a palavra de ordem, o evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Boa. Eu me lembro, um dia desse eu estava numa live e o senhor falou algo assim que me chamou muita atenção, que foi quem estava vivendo o período da reforma poderia fazer essa leitura, né? Mas não, e quantos avivamentos aconteceram depois daquele período escuro da história, não é? Exato. Depois disso teve as missões mundiais.
Depois disso teve, né, a evangelização do Brasil, a evangelização da China, da Índia, né, de tantas partes do mundo. Depois disso teve 3 avivamentos. Então, é impressionante o que Deus fez depois ainda disso. Então, a gente não pode dizer que... A questão é essa, né? A gente não sabe o quanto o mundo ainda pode piorar, né, em termos de iniquidade, e também não sabemos o quanto Deus ainda pode agir poderosamente nesse mundo com sua misericórdia, né? Perfeito. Mas se Deus já tem os seus escolhidos, por que ele permite todo esse acontecimento? Ele permite porque é para revelar o seu plano, revelar o seu propósito, testar a fé dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Ou, do contrário, Deus não tinha nem criado o mundo, né? Ele podia ter feito só uns robozinhos, uns... Então, esse é o tipo de pergunta tola, desculpe, é inútil, né? Porque é a pergunta que não quer olhar para o texto bíblico, não quer olhar para a realidade de que Deus sempre está pondo as coisas em teste, desde o começo, mas não é porque Deus não sabe, ou não conhece, ou não tem seus planos, muito pelo contrário, é porque ele quer mostrar, né, a realidade dos seus planos. Então, o fato de Deus ter seus eleitos, seus escolhidos, não significa que Deus não queira testar a fé desses eleitos, esses escolhidos, não significa que Deus não queira que o evangelho seja pregado a todas as tribos, raças, línguas e nações, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não elimina em absolutamente nada a outra verdade, a outra realidade. Certo. Pastor, para que o anticristo venha, é necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações, não é isso? Sim. É preciso que isso aconteça. É, Até que ponto, né? pode perguntar. Até que ponto o avanço tecnológico facilita o aparecimento e as ações do anticristo? Bom, eu prefiro dizer que ele facilita o aparecimento e a pregação do evangelho, antes de tudo, certo? Porque já que tem que ser pregado de uma forma o mais, né, ampla possível, o mais global possível, só que eu não caio em contas do tipo, quantas nações ainda tem que ser alcançadas. Esse tipo de conta, essa matemática não se encaixa com a Bíblia, né? É o máximo possível, mas só Deus sabe quando. Só Deus sabe quando vai se cumprir. Assim, tecnicamente, se eu for dizer, eu vou dizer o seguinte: quando o último eleito ouvir a pregação do evangelho, pode o anticristo aparecer. Agora, quem tem detector, né, de eleito para saber quando que o último ouviu ou quando o último vai ouvir? Então tem que pregar o mais generalizadamente possível. Tem que usar todos os recursos, todas as ferramentas para isso. Então, esses recursos, essas ferramentas, eles são muito mais, eu entendo, graça de Deus, misericórdia de Deus, para que nós usemos, né, para que a missão seja cumprida, do que... Porque o inimigo não precisa disso. O inimigo poderá usar, como eu disse agora há pouco, ele vai ter todo o poder do diabo à sua disposição, né? E não é pouco poder, né? Não se enganem, é muito poder, que Deus permite, claro. Sem a permissão de Deus, nada acontece. Perfeito. Agora, tem 3 perguntas aqui em uma. É a seguinte: como ter a certeza que o anticristo ainda não veio? A vinda de Cristo vai ser um ato contínuo ao aparecimento do anticristo ou pode ter um lapso de tempo entre os 2 eventos? Ele Certo. já veio? Como ter certeza de que ele ainda não veio? Porque não apareceu nenhuma figura ainda com essa envergadura, né? Não apareceu ninguém candidato suficiente, né, a esse título. Já apareceram muitos que podem ser chamados de anticristos. Hitler era um anticristo? Sim, um deles. Nero, claro, com certeza, um deles. E assim, pode colocar vários papas aí, podem colocar vários pastores aí, pode colocar um monte de gente nessa longa genealogia do mal, né? Dessa longa genealogia anticristã, que não é uma genealogia de sangue, né? É uma coisa muito mais espiritual. Mas ainda não apareceu aquela pessoa, certo, que se opõe e se coloca contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, aquela que assume, né, o domínio sobre todas as coisas. O sistema já está aí, faz tempo. Cada vez mais operante, cada vez, Paulo fala, ele opera, né? Então, operando desde o primeiro século. Mas falta a cabeça aparecer, o cabeça do sistema. E esse não tem nenhum candidato aí que possa atualmente se identificar com ele, né?
Esperemos para ver. Se pode haver um lapso, então, aparentemente, se vai haver, né? Porque o anticristo ele tem que ter um tempinho para fazer alguma coisa aqui nesse mundo, senão para que também Deus ia deixar ele aparecer, né? Ele vai ter um tempinho para poder, né, enganar, né, o espírito da mentira, do erro que Deus envia. Mas aparentemente não é muito tempo, né? Pouco tempo, porque o Senhor voltará em seguida. Mas se nós não podemos dizer quanto tempo, porque senão a gente podia marcar a volta de Cristo, né? Era só dizer, apareceu o anticristo, bom, daqui 3 anos e meio em ponto, como alguns acham, né? Jesus vai aparecer. Então dava para marcar a volta de Jesus, mas a volta de Jesus não pode ser marcada, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Então não dá para saber, mas aparentemente não vai demorar muito. Essa destruição dele através do sopro, né, que o texto diz, logo no final. Jesus volta e envia ele para o inferno logo, não é isso? Isso, a ideia é que ele o destrói com o sopro da sua boca. É interessante isso, né? Porque a gente sempre fica imaginando uma grande batalha no fim dos tempos, né? Uma batalha cheia de exércitos, os filmes lá, tal, o anticristo, o falso profeta, todo mundo, aí vem Jesus, aí uma guerra. Interessantemente, o texto não descreve nenhuma batalha, assim, ao estilo Hollywood, né? Simplesmente Jesus vem e esmaga os seus inimigos, pisa, acabou. Não tem guerra, não dura nada, é um piscar de olhos. O que ele precisa para destruir esse grande, né, homem poderoso? Soprar, só um sopro. Soprou, morreu. Então, porque é o poder incomparável de Cristo, né, em relação aos seus inimigos. Por isso que a ideia não é uma luta entre os dois, não é uma guerra entre os dois, certo? O ponto é que o Senhor autoriza a aparição do anticristo para julgar aqueles que não deram crédito à verdade, né? E no final vem e o destrói, sem resistência alguma. Pastor, voltando à questão da Igreja Romana, o papado atual, ele, de alguma maneira, eles estão usurpando os ofícios de Cristo, ou não? Esse sistema atual, nós poderíamos dizer que é um espírito do anticristo agindo? Como que o senhor entende essa questão da Igreja Romana, principalmente da liderança, em relação a isso? Eu creio que sim, eu creio que ainda faz parte do grande sistema, né, do anticristo. Muito enfraquecido, é verdade, muito limitado, sem grandes atuações nesse sentido, né, mas realmente você não vê, né, no papado, nas grandes decisões aí, qualquer interesse ou vontade de voltar à pessoa bíblica, né, de Jesus Cristo. Eles continuam divulgando o Cristo construído pela tradição eclesiástica, certo? O que não é diferente também de muitas igrejas evangélicas que fazem a mesma coisa, né? Elas constroem uma figura de Cristo que não é bíblica, mas que é própria da comunidade, daquela tradição, e vão propagando isso, né? Uma imagem de Cristo, que é uma idolatria em última instância. Então, muito é só uma sombra, é só uma pálida sombra do que já foi no passado, mas ainda é, sim, um instrumento anticristão, no meu entendimento. Perfeito. O anticristo já está predestinado para a perdição como Judas, de forma que, pela sua livre agência, possa deixar de cumprir o seu papel de anticristo? Judas era um tipo de anticristo? Não, né? Isso. Eu creio que Judas é o primeiro e maior tipo de anticristo, o traidor, né? Aquele que esteve lá, viu milagre, fez milagre, estava, como João fala, né? Saiu do nosso meio, mas não era dos nossos. Então, Judas é a grande figura bíblica do anticristo. E o anticristo é isso mesmo, ele é o filho da perdição. Filho da perdição. Essa palavra foi dita a Judas também, né? O filho da perdição. Que não foi guardado. Jesus fala na oração em João 17, ele diz que ele guardou os discípulos todos para que não caíssem, mas não guardou Judas, porque Judas era realmente o filho da perdição. Então, a livre agência, não se pode confundir, né? Livre agência com livre-arbítrio. A livre agência não dá capacidade à pessoa de agir contra aquilo que Deus determinou.
aquilo que Deus, no seu soberano propósito, estabeleceu. A livre agência é apenas uma liberdade condicional que os seres humanos têm de agir dentro da sua própria natureza, né? De seguir a sua própria natureza. No caso, a natureza humana é pecar, então essa é a liberdade que os homens têm, pecar. Que no fundo Jesus diz que é uma escravidão. Então, livre agência não é livre-arbítrio, né? São coisas bem distintas. Livre-arbítrio morreu com Adão, né? Morreu com a queda quando ele pecou. Depois disso, nós temos livre agência, mas livre agência, eu insisto, livre-arbítrio é a capacidade de agir contra a própria natureza. Acabou com Adão. Livre agência é uma liberdade para agir segundo, de acordo com a própria natureza, né? Então, não tem como ir contra os decretos e a vontade soberana de Deus. Perfeito. Chegou aquela pergunta esperada. O que significa a marca da besta? Bom, aí só uma outra palestra, né, para poder explicar com os detalhes isso, porque realmente o assunto é bastante complexo. Mas no livro do Apocalipse, né, tentando responder o mais resumidamente possível, a marca da besta é uma marca de identificação ou de submissão, né? Ela é colocada na testa e na mão. E a ideia é que provavelmente um símbolo, né, da mente e da ação, ou seja, vontade e atitudes submissas à besta, submissas ao sistema anticristão, submissos ao diabo, né? Ao sistema satânico, ao sistema demoníaco. E as pessoas que têm esta marca são as que vivem tranquilamente no mundo. Elas têm tudo que o mundo pode oferecer, comprar, vender, fazer tudo. Mas as pessoas que não têm essa marca, elas vão sendo postas para fora do sistema. Elas vão perdendo as oportunidades, elas vão perdendo as condições de fazer as coisas. Então, isso se manifestava no primeiro século, lá nas 7 igrejas da Ásia, exatamente no dia a dia dos cristãos das 7 igrejas da Ásia. Porque quando eles se submetiam aos padrões idólatras do Império Romano, né, a religião idólatra do Império Romano, quando eles ouviam os falsos pregadores, os falsos profetas, aqueles que diziam Jesus não veio em carne, e que, portanto, diziam a carne é má, e você pode participar dos rituais, você pode ir lá e participar dos bacanais, das festas, do que quer que seja, porque não atinge o seu espírito. Era isso que ensinavam os nicolaítas, os baalamitas lá de Tiatira, né? De Pérgamo, os seguidores de Jezabel lá em Tiatira, basicamente liberavam as pessoas a pecar, a fazer o que quisessem no mundo e continuar sendo cristãs. Essas pessoas não sofriam sanções, elas não sofriam perseguições do império, elas eram bem vistas pelo império, né? Mas quando os cristãos, como Antipas, que é mencionado também em Pérgamo, e como tantos outros, se recusavam a cumprir, né, aquilo que a religião imperial exigia, o que aconteceu com eles? Não compravam, não vendiam, eram postos para fora das sociedades comerciais, eram postos para fora dos relacionamentos lucrativos da época, e é claro que muitas pessoas, quando essas coisas apertam, elas acabam cedendo, elas acabam indo, né, voltando ao mundo e fazendo aquilo que o mundo exige. Então, a marca da besta é um símbolo, desde o primeiro século, de uma submissão, né, aos interesses e ideais do dragão para ter vantagens pessoais, para que aquele que faz isso obtenha vantagens pessoais. É possível, eu não nego isso, é possível que no fim dos tempos, como tudo se aprimora no fim dos tempos, né? Tudo se afunila no fim dos tempos, é possível sim que no fim dos tempos essa marca seja algo ainda mais específico, né? Ainda mais explícito. Não essas bobagens que falam por aí de chip, cartão de crédito, coisa nada, bobageira que as pessoas inventam. Isso não tem relação nenhuma com o texto bíblico, nada, né? Tatuagem, não sei o que lá, essas bobagens que falam por aí. Mas é possível sim que quando o anticristo aparecer, as pessoas tenham que prestar lealdade a ele, né? E quem não fizer isso, como já era no primeiro século, mas agora de uma forma muito mais concisa, vão ser postos para fora, né? E vão
não poder comprar, não poder vender, não poder negociar e assim por diante. Mas agora mesmo, né? Agora mesmo é muito difícil viver neste mundo, fazer negócios, ter empresa, ter emprego, onde tudo nos força a pecar contra Deus através dessas coisas. E por isso muitos cristãos cedem, muitos cristãos entram no vale tudo do mundo para ganhar o sustento, né? Isso é marca da besta. Sempre esteve presente no mundo desde o primeiro século, está presente exatamente agora e no futuro ainda mais, né? Ainda mais. Mas todo cristão verdadeiro, todo cristão fiel à palavra de Deus, ele jamais se deixa enganar pela marca da besta, jamais. Porque ele sabe que ela é um teste de fé, ele sabe que ela é uma negação da pessoa de Cristo. Porque o espírito do anticristo, João disse, é isso, é negar a pessoa de Cristo. Então, é muito simples. Se você não quer jamais receber a marca da besta, é muito simples. Jamais negue a Cristo. Jamais negue a Cristo, nem por falas, palavras, ações, no caso, por proposições, né? Mas também não negue por ações ou por omissões. Nunca negue a Cristo. Porque o que é negar a Cristo, né? Muitas vezes é deixar ele de lado para fazer uma coisa contrária a ele. Isso é uma negação da nossa fé. Então, não quer correr risco de receber a marca da besta? É simples. Nunca negue a Cristo em nenhuma circunstância. Perfeito, perfeito. E aquele texto que diz que o Senhor Jesus nos guarda e o maligno não lhe toca, a gente poderia também entender que o próprio Cristo que nos salvou, ele nos guarda também de ser marcados. Ou há possibilidade, de algum momento, um verdadeiro cristão ceder e como que o senhor lida com isso? Olha, essa explicação, biblicamente, nós não temos, né? Eu acho que é possível, sim, que um verdadeiro cristão, em algum momento, se deixe marcar, né, pela marca da besta, no sentido de que ele ceda as pressões do mundo, né, e negue a Cristo. É possível, infelizmente é. Não quer dizer que ele perdeu a salvação, né? Se é um cristão de fato, verdadeiro, ele vai precisar encontrar arrependimento, vai precisar, né, confessar e retornar aos caminhos de Deus e renegar, né, aquelas vantagens oferecidas pelo mundo para que ele negasse a Cristo. E isso aconteceu ao longo da história. Nem todos os cristãos do primeiro século foram assim tão firmes, né? Na hora que viam um leão vindo na sua direção no meio de uma arena, né, muitos deles fraquejavam. Para não serem queimados vivos, né, numa tocha, virar uma tocha para iluminar os jardins de Nero à noite, muitos negavam a Cristo, né? E isso era a marca da besta. Nero é a maior besta que já teve nesse sentido no passado, no primeiro século. Só que note, eles podiam se arrepender depois e consertar e voltar. Então, não estamos falando de perda da salvação, estamos falando de fraquejar num teste. Mas o ponto é, não se pode fraquejar até o fim, né? Então, em algum momento, quem já falhou precisa se arrepender e consertar e voltar, né, a Cristo. Beleza. Tem mais uma aqui, pastor. O que significa as 7 semanas de Daniel? Eu sei que o senhor não tratou isso, mas tem a ver com a escatologia, né? E em qual parte das semanas nós estamos? Quanto a isso, se possível, procure um vídeo meu na internet sobre as 7 semanas de Daniel, porque é tão complexo isso que precisa de uma palestra inteira, né, para descrever, né? Eu entendo, né? É até ruim falar isso porque sem a devida explicação fica muito vago, muito superficial. Eu entendo que nós estamos na primeira metade, né, da última semana de Daniel, que é aquela metade longa de 1.260 dias, né, 3 anos e meio, 42 meses, mas que aponta para o período da pregação do evangelho em todo o mundo, da vitória da pregação do evangelho em todo o mundo. Entendo que essa semana, essa metade da semana não acabou ainda, porque o evangelho ainda está percorrendo o mundo vitorioso e para vencer, né? O poder de Deus, que é o evangelho, se manifesta plenamente. Quando encerrar a meia semana é que o anticristo aparece, que o dragão é solto da sua prisão, que ele sai para enganar as nações, que ele faz levantar o anticristo. E aí tem meia semana, mas é uma meia semana curta, graças a Deus por isso, né?
Aliás, Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém salvaria, né? Nem os eleitos. Então, se o Senhor não encurtasse esses dias, por isso que a segunda metade da semana, da última semana, ela é simbolicamente 3.5 também, porque é 3.5 para cá, é 3.5 para lá, mas é um 3.5 curto, bem curto, que até é descrito em Apocalipse como 3 dias e meio, né? Que é o tempo que os cadáveres das duas testemunhas ficam estirrados no chão. Eu entendo que nós estamos ainda na primeira metade, talvez no final dela já, talvez. Eu espero que estejamos no final dela. Isso significaria que o anticristo está às portas, né? Mas essas datas, o cristão nunca deve se preocupar em estabelecer datas. Ele tem que sempre estar, como Jesus disse, o quê? Alerta. Olha, é como ladrão na noite. Então você tem que vigiar o tempo todo. Você não precisa ficar fazendo conta do tipo, não, está longe, dá para relaxar. Não vai acontecer agora, dá para ficar tranquilo. Nunca dá para fazer isso. O cristão, ele sempre precisa estar vigiando, tem que estar atento. Atento a Cristo, né? Atento à palavra de Deus, atento à sua própria vida, porque, note, quando Jesus fala em estar atento, não é ficar olhando lá fora, não é ficar olhando para o mundo, não é ficar olhando para o céu, é olhando para si mesmo, olhando para a sua vida está em ordem, sua vida está de acordo com a palavra de Deus, é isso só o que importa. Porque não adianta você saber o que vai acontecer ou não amanhã ou depois, se a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus. Então, vigiar é, antes de tudo, olhar para si mesmo e verificar se está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Ou se está encontrando desculpas para não fazer isso, né? E muitas vezes a teologia é a grande desculpa, né? A suposta curiosidade teológica é uma das coisas que mais afastam as pessoas de viver a fé cristã, porque elas se contentam só com a discussão. O que eu mais vejo acontecer isso, e me angustia demais, né, é que eu vejo os crentes muito dispostos a debater tudo. Debate não perde um debate, né? Debater tudo, discutir tudo, sabe? Mas essa discussão pela discussão não leva a lugar nenhum. Então, vigiar é olhar para si mesmo, é cuidar da própria vida, né? Como Paulo falou para Timóteo, tome cuidado de você e da doutrina. Cuida de você mesmo e da doutrina. Tem gente demais preocupada com os outros, demais. Pronto para encontrar todos os defeitos, todas as falhas, todos os problemas dos outros, certo? Mas nem um pouco preocupadas consigo mesmas. Então, Paulo fala, cuide de você mesmo e da sua doutrina. Porque o anticristo, o que ele faz? Ele destrói a doutrina e destrói a esperança. Perfeito, perfeito. Pastor, o senhor falou que aquele texto onde diz que ao ponto de se assentar-se no santuário de Deus, não é algo literal, porque há uma corrente escatológica que diz que há uma necessidade de se reconstruir o Templo de Jerusalém, e parece que já existe lá em Israel pedras separadas para reconstrução, existe isso tudo, né? Então, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem que combinar com os russos, né? Não adianta só arrumar as pedras, senão vai combinar com os russos, porque é o seguinte, tem uma mesquita lá em cima, que é simplesmente a segunda mais importante do Islã. Quero ver tirar aquele negócio de lá, tá? Então, combina com os russos primeiro, né? Se vai botar pedra lá antes, que senão o negócio não vai dar certo, não vai funcionar muito bem. E se fizerem, podem reconstruir o templo que quiser lá, ele não vale mais nada, porque o véu do santuário já foi rasgado, e quem rasgou foi Deus. Não foram os homens que rasgaram. Deus rasgou de cima para baixo, sabe? O véu do santuário. Deus já mostrou que não tem mais aquilo não vale mais nada, aquilo cumpriu uma função importante, válida, na velha aliança, ok? Mas a velha aliança acabou. A nova começou. A nova não vai voltar à velha, ela só vai para frente, ela só vai seguir adiante. Então, qualquer reconstrução de um templo material, por mais difícil que seja, né? Mas qualquer reconstrução, além de tudo, ela vai contra a determinação de Deus. Não tem qualquer profecia bíblica falando em reconstrução literal desse templo que foi destruído no ano 70. Porque todas as profecias do Antigo Testamento que falavam de destruição e de reconstrução diziam respeito à destruição por Nabucodonosor, lá em 586 a.C., e a reconstrução por Esdras, Neemias e Zacarias, né, Ageu, lá
no quinto século antes de Cristo. E depois, né, essa reconstrução feita por Herodes, já perto do primeiro século, e a destruição finalmente no ano 70, de uma vez por todas, quando Jesus disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Muitas pessoas acreditam, né, numa reconstrução do templo no milênio. Muito bem, vá lá e leia Apocalipse 20, veja se tem qualquer menção à reconstrução de um templo lá no capítulo 20. Zero, nenhuma, nada, nenhuma menção. A reconstrução do templo lá no capítulo 20 de Apocalipse. Mas onde aparecem menções? No 21 e no 22, que falam do quê? Do novo céu e da nova terra. O novo céu e a nova terra é o cumprimento das profecias, o cumprimento final das profecias bíblicas, né, do Antigo Testamento, da reconstrução do templo. Por quê? Porque o templo é o símbolo do Deus habitando no meio do povo. Esse é o símbolo do templo, ok? No novo céu, na nova terra, Deus está no meio do seu povo, plenamente. Ou seja, o grande propósito, o grande ideal do templo se cumpre 100% no milênio, zero. 100% no novo céu e na nova terra. Até porque o milênio, no nosso entendimento, não é lá na frente, é agora, né? Nós já estamos vivendo os dias do milênio. Mas nem me pergunte sobre isso, porque senão vai precisar de mais umas 3 horas aqui para eu explicar. Pastor, então, eu ia perguntar sobre o milênio, mas vamos deixar isso para outro dia, né? Olha, então nós queremos agradecer o senhor por esse tempo aqui. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o Instituto Reformado, porque o pessoal aqui ouviu o senhor, quem sabe Legal. gostaria de estudar com o senhor e há essa possibilidade. Por favor, fala do Instituto. Com certeza. Com todo prazer. Olha, nós temos, né, um curso, um centro, né, que chamamos de Instituto Reformado de São Paulo, que é um centro de teologia online, 100% online. Nós temos 4 grandes áreas, 4 programas completos de teologia, envolvendo teologia bíblica, teologia sistemática, teologia prática e o mais novo desses programas, que é o Teologia Reformada, né? Além de mim, eu sou o diretor e quem mais ensina, obviamente, nós temos um programa inteiro, que é esse, Teologia Reformada pelo Dr. Augusto Nicodemos. Tem o meu irmão, o pastor Sérgio Lima, que fala teologia prática, e mais outros colegas com disciplinas avulsas, né, em teologia sistemática e teologia bíblica. Então, é uma oportunidade de fazer um curso completo. Esses assuntos aí, eu tenho pelo menos umas 5 ou 6 disciplinas só sobre isso. Profecias bíblicas, cumprimento no Novo Testamento, como é que funciona, milênio, escatologia, novo céu, nova terra, anticristo. Estão tudo isso, né, detalhadamente nesses cursos. Você pode pensar, é pago, é caro? É R$50, como se fosse uma mensalidade de R$50, porque você paga uma disciplina dessas e se você fizer o curso completo, né, são 9 disciplinas, nós enviamos entre 4 e 5 livros, totalmente gratuitos ainda, né? Então, na verdade, a mensalidade sai por menos de 30, 20, alguma coisa assim, que é apenas para poder manter o sistema funcionando, né? É um sistema um pouco caro, porque a gente tem muitos alunos, precisa ter uma estrutura bem poderosa aí para aguentar, senão cai, né? Muito vídeo, muito texto, muito fórum, muita interação, né? E os alunos que participam, que se matriculam agora, né, no Instituto, estão vendo aqui essa live que os irmãos estão aqui dentro, né, do Zoom participando? Então, pode participar toda quinta-feira comigo e com Augusto Nicodemos, nós sempre estamos juntos nas quintas-feiras, por 1 hora e meia, só falando e respondendo as perguntas dos alunos. Hoje aqui, os irmãos responderam perguntas mais genéricas. Assim, naquele dia, eu abro o microfone aí para o irmão, e o irmão pergunta direto para mim ou para o Augusto, nós respondemos na hora. Toda quinta-feira, quem participa, quem se inscreve nos cursos pode participar também dessa aula ao vivo. Então, assim, é uma oportunidade, irmãos, muito difícil de encontrar, muito rara de encontrar, com a boa qualidade, né, do Instituto e com acessibilidade, né? Então, fica aí o convite, é só você entrar no site institutoreformado.com.br, se inscrever no que você quiser, o programa que você quiser lá, escolher os livros, cada programa você pode escolher 2 kits de livro, quero o kit A, o kit B, escolhe os livros que você quiser e você recebe na sua casa de graça. Chegou uma pergunta aqui do YouTube sobre o curso, pastor. Quem não tem teologia e quer fazer um módulo ou algum desses cursos, é possível? Claro, eles são abertos para qualquer denominação, qualquer igreja, e não precisa ter formação nenhuma, tem que saber ler, né? Tem que saber ler, porque tem textos para ler. Então, mas tendo uma formação, eu diria,
de ensino médio, até menos. Tem pessoas que nem têm o ensino médio e fazem e conseguem fazer. É claro que vão aproveitar um pouco menos do que aqueles que já têm uma formação melhor, porque esses estão mais preparados para usufruir de mais recursos. Mas mesmo quem tem uma formação bem mais limitada, né, porque a maioria das aulas são videoaulas gravadas, né? Augustus ele gravou 70 vídeos, né, de aulas para o curso dele. Eu tenho 200 vídeos gravados. Então, assim, são muitos recursos mesmo disponíveis aos irmãos, não precisa ter formação não, se tiver, melhor ainda, né, vai aproveitar ainda mais. Perfeito. Pastor Leandro, agradeço ao senhor de todo o meu coração aqui, tem um grupão acompanhando a gente, mais de 60 pessoas acompanharam a gente aí no YouTube, aqui também no Zoom, tem vários pastores aqui no Zoom também acompanhando a gente de vários lugares, colegas de seminário aqui que já estão me zoando aqui, porque o senhor falou que o anticristo pode ser um presbítero, agora eles vão podem pegar no meu pé, né? Mas eu quero agradecer ao senhor. Poxa, que legal, muito bom, louvado seja Deus pela vida do senhor. E eu queria que o senhor orasse para a gente e depois nós vamos tirar uma foto nossa aqui do Zoom para a gente encerrar essa programação. E eu quero dar um aviso sobre quarta-feira, que é o pastor Heber Campos Júnior vai estar com a gente. Heber também dá uma disciplina no Instituto, a disciplina sobre o ser de Deus e as suas obras. Irmãos, muito obrigado, tá? Pela participação, pela oportunidade, pelas perguntas feitas, boas perguntas importantes. Claro que a gente nem sempre consegue responder tudo como eu gostaria, o tempo é curto, mas obrigado pela participação e pelo convite aí. Vamos orar e vamos louvar a Deus. Senhor, somos gratos por tudo que tens nos dado, te louvamos, te bendizemos pela tua misericórdia infinita sobre as nossas vidas e suplicamos-te no nome do Senhor Jesus que tu continues a nos sustentar e a nos guardar até aquele dia bendito em que Cristo voltará para resgatar a sua igreja, a sua noiva, a qual somos nós, o teu povo, eleitos em Cristo Jesus. Tenha misericórdia sempre da tua igreja, fortalece, sustenta em dias de tribulação. Nós te louvamos e pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados. Tenha misericórdia sempre das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Leandro, muito obrigado. Vamos tirar uma foto. Agradeço, meu irmão. Deus abençoe muito. Vou tirar uma foto aqui. 1, 2, 3 e ótimo. Pessoal, na quarta-feira, o pastor Heber Campos Júnior vai estar com a gente, vai tratar da pregação cristocêntrica. Essa palestra não é só para pregadores, mas para professores de escola dominical, para você que é pai, que é mãe, e que vai contar aquela história de Davi e Golias e não sabe fazer o link com o evangelho. O Heber Campos, então, vai dar uma aula sobre pregação cristocêntrica. Então, você não pode ficar de fora, tá bom? Agenda aí, 8 horas da noite. Reverendo Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Deus continue abençoando o senhor e eu vou continuar incomodando o senhor, tá bom? Amém. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Até a próxima. Irmãos, obrigado pela participação de todos vocês. Juarez está ali. Bom, colegas estão aí. Pastor Edivaldo, olha só. Coisa boa. Deus abençoe todos vocês. Pastor Paulo Neves, lá de Campos, também está aqui. Deixa eu ver se eu conheço mais alguém que está aqui. O Roberto, ali da Cidade Nova. Samuelzão aqui, o reverendo Samuel, lá de Braz de Pinas. Aí, ó, meu colega de seminário. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente aqui. Vinícius, Will. O Vitor Hugo, lá de Aracaju, está aqui, cara. Olha só que coisa boa. Pastor Renato Marinho também está aqui com a gente. Gente, que coisa boa. Deus continue abençoando todos vocês. Tem aqui um A10, eu não sei quem é o A10, só levantou a mãozinha, mas eu não sei quem é. E o pessoal do YouTube também, um grande abraço para vocês, que Deus continue abençoando vocês. Quarta-feira nós estaremos juntos aí para ouvir o reverendo Heber Júnior. Na sexta-feira, o pastor João Paulo Tomás de Aquino vai fazer uma exposição no Salmo 91. Um texto que está sendo muito usado nesse tempo de pandemia, e usado de maneira distorcida, quando diz que praga nenhuma chega à sua casa, então o crente fiel não pode, então, ser infectado com o Covid-19. Será que isso é verdade? Então, sexta-feira, se Deus quiser, prepare as suas perguntas, que nós teremos um momento muito especial na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.
Fiquem na paz.